Olá, Mackenzistas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quarta Semana Internacional Mackenzie, uma semana recheada de oportunidades para que você possa dar o primeiro passo na internacionalização da sua carreira. E hoje, agora na sessão das 17 horas, temos um imenso prazer de receber um grupo de alunos, professores que tiveram recentemente uma experiência incrível no exterior. Vamos falar um pouquinho sobre os programas de cursos de verão, né, no verão da Europa e dos Estados Unidos, compartilhando um pouquinho das experiências. Então, recebo aqui a professora Regina Giorgetti, a professora André Pagani, a professora também Ana Lúcia, que daqui a pouco vai compartilhar um pouquinho das informações e das experiências juntamente com os alunos aqui presentes. Antes de darmos início à nossa sessão das 17 horas, eu gostaria de passar alguns recados para que você possa ter uma melhor experiência, não só durante essa sessão, mas durante toda a jornada da Semana Internacional. Essa sessão está sendo gravada, ou seja, você pode acessar esse conteúdo posteriormente no nosso canal no YouTube, coi.mackenzie. Caso você ainda não siga nossas redes sociais, em especial o Instagram, convido agora que você já faça isso enquanto estiver aqui acessando a sessão, coi.mackenzie ali no Instagram. Durante a sessão, aqui no chat, eu vou compartilhar por volta ali de mais ou menos às 17h30, entre 17h30 e 17h40, vou compartilhar um link onde vocês vão poder colocar as informações, como o link de participação do evento, que vai contar também pontos ali para o certificado. Gostaria também de ressaltar a programação completa que temos durante toda a semana, em especial para quinta-feira teremos duas sessões presenciais aqui no prédio da João Calvino, e que vai ser uma oportunidade incrível para a questão para quem busca uma oportunidade de bolsa de estudos parciais. Bem, é isso, sejam todos e todas muito bem-vindos. É com você, professora Regina. Tá mudo, professora. Acabei de fechar. Boa tarde, sejam bem-vindos a esse evento organizado pela COI. Eu sou a professora Regina, sou a representante internacional da Faculdade de Direito do campus Higienópolis. Então, como o Flávio mencionou, o painel, né, a atividade da tarde, para falar um pouco a respeito desse programa do Study Abroad, onde os alunos podem ter a oportunidade de estudar durante, né, o verão, no nosso caso foi o verão nos Estados Unidos e o verão na Europa, em universidades parceiras, realizando cursos, com visitas, a algumas instituições, alguns lugares, podendo ter uma vivência bem interessante, né, poder entender como que funciona o dia a dia numa universidade, num outro país. Então, falando rapidamente a respeito da Faculdade de Direito, nós, até obedecendo, né, respeitando o senso discente de vocês, que mencionaram que gostariam justamente de realizar cursos de curta duração e que eles pudessem ter realmente esses requisitos. Então, nós procuramos duas oportunidades, dois parceiros. Um curso foi feito com a London South Bank, era um curso de 2 semanas em Londres, na última semana de junho e na primeira semana de julho. E nós também oferecemos um curso em parceria com a The Ohio State University, de 3 semanas. E a ideia também era proporcionar aos alunos e também aos egressos, principalmente aqueles que não tiveram oportunidade de ter essa experiência de mobilidade internacional durante o período da pandemia. Então, a ideia foi justamente trazer, né, e possibilitar que eles pudessem participar dessa experiência. E fizemos aí, durante um período, uma divulgação, realizamos alguns webinars, inclusive com a participação dos representantes das universidades, e conseguimos, então, ter um número muito interessante, muito importante de alunos. Então, até hoje vocês vão poder ouvir alguns depoimentos, nós vamos ter a participação também dos alunos que participaram, né, do curso de Londres, vão trazer algumas experiências, contar os motivos, como é que foi isso, como é que foi toda essa experiência para eles. Então, vejam, é uma oportunidade, às vezes o aluno ele tem aquela dificuldade de poder ficar um semestre fora, ou por conta de prestar OAB, ou porque ele está com questões financeiras, de logística, de estágio e tudo mais. Então, ele pode, num curto período, ter realmente essa experiência e aproveitá-la da melhor forma possível. Então,
sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra ao professor André Pagani. O professor André Pagani, ele participou do curso em parceria com a London South Bank, e ele acompanhou nessa edição, que foi a nossa primeira iniciativa, e vai poder trazer um pouquinho mais a respeito dessa experiência. Então, depois, na sequência, nós temos aqui alguns alunos que também vão falar um pouquinho do dia a dia, né? Para uns foi a primeira experiência internacional, inclusive, para outros a primeira experiência acadêmica, também internacional. Então, eu acho que vai ser muito interessante, vocês vão poder ver como que eles aproveitaram realmente isso que foi oferecido. Então, professor Pagani, seja bem-vindo, e então passo a palavra para suas considerações aí. Obrigado, professora Regina, boa tarde. É uma honra estar aqui, poder compartilhar nesse espaço a experiência que a gente teve lá em Londres, né? Estar aqui na sua presença, na presença do professor Pedro Buch. Eu estou vendo aqui também a Beatriz Carvalho, a Carol. Boa tarde também. Foram as duas alunas que tiveram lá com a gente, né? Então foi uma experiência muito legal, né? A gente já eh, tinha uma relação institucional com a London South Bank, né? Uma relação que veio desde 2017, né? Quando houve o Exchange em Hemispheres. Então os professores que nós encontramos lá já tinham vindo aqui para o Mackenzie para ministrar cursos de curta duração, e alunos deles também, da London SoftBank, já tinham vindo para cá, e a gente, além disso, já tinha feito alguns COILs, né? Então, com alunos da London SoftBank, com alunos da British University. Então, foi interessante essa oportunidade de, depois de tantos contatos, a gente poder ir lá presencialmente em Londres e ficar na universidade, né, na acomodação estudantil deles, e fazer esse curso que teve 2 semanas intensas, né, em que a gente aprendeu sobre direitos humanos e também sobre o sistema inglês, né? Então foi uma oportunidade única, né, em que a gente viu como é que é a vida de um estudante naquela universidade, né? A gente viu como é que eles ficam instalados, a gente viu também na faculdade como é que funcionam as aulas, a gente teve contato direto, né, com os professores que ministraram as aulas. E, além disso, né, a gente pôde visitar escritórios de advocacia, as cortes, a gente foi nos principais pontos ligados ao direito em Londres, né? E eu acho que seria interessante até a Carol e a Bia contarem como foi, né? Porque acho melhor do que o professor contando como foi são os alunos, né, contando como é que foi a experiência. A gente conversou bastante antes de ir, né? A Carol e a Bia foram minhas alunas na terceira etapa. Tô vendo a Bárbara Galante entrando agora também, que estava lá, né? É, e eu vou passar a palavra para vocês, então, tá bom? Para vocês contarem como foi. E sintam-se à vontade. Quem quiser começar, né? Pode começar. Boa tarde, gente. Meu nome é Beatriz. É, eu tive a oportunidade de participar do curso de Londres agora em junho e julho, e foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi muito legal, a gente ficou numa localização muito boa, era do lado da universidade, 4 minutinhos andando, a universidade era super bem equipada, a gente conseguia tomar café da manhã lá, almoçar no campus mesmo, mas em volta tinha muitos mercados com restaurantes, e a gente fez muitas atividades em sala, né? Textos, conversação, exercícios de mediação, mas também a gente teve toda a parte externa, que foi conhecer os principais pontos jurídicos de Londres. O meu preferido foi a Corte Real. Eu achei muito legal, a gente pôde assistir um julgamento lá. Então não podia tirar fotos, foi bem chato. Mas foi muito legal, deu pra gravar tudo na memória. Fiquei até com vontade de ser juíza lá.
E também visitamos um escritório de advocacia, que também foi bem legal ouvir um pouquinho deles, ver como é o dia a dia. Eu achei que lá todo mundo era muito formal, mas não, eu achei um pouco informal, assim, as vestimentas e tudo mais, achei bem legal. A gente teve uma recepção muito legal lá. Eles prepararam um lanche pra gente, a gente comeu bem. Que mais? Ah, o professor foi muito prestativo, sempre na assistência com a gente lá, deu uma boa segurança e, óbvio, a gente já tinha esse relacionamento, né? Porque a gente estava tendo aula com ele, então foi bem legal, a gente tirou todas as nossas dúvidas antes e durante. Vou deixar um pouquinho meus colegas falarem. Muito obrigada. Vamos lá, Oi, Caroline? gente. Oi, gente, eu sou a Caroline, mas pode me chamar de Carol. Eu sou amiga da Bia, estudei e tive aula com o Pagani durante o terceiro semestre. E foi muito bom ter ele como professor nesse período, porque como foi minha primeira experiência internacional, tanto de viagem, foi minha primeira vez andando de avião, e de estudo internacional também, obviamente. Então, ele me tirou muitas dúvidas e me deixou muito confortável em ir para esse curso. Conhecer Londres sempre foi um sonho para mim, estudar lá então foi maravilhoso. Como a Bia disse, a localização da acomodação é maravilhosa, é perto de vários pontos turísticos, inclusive dos pontos turísticos legais que o Andy levou a gente para conhecer. Também fica muito perto da faculdade, que é uma estrutura assim maravilhosa. Não imaginava que era tão bonito, e eu imaginava que as pessoas lá eram muito mais sérias, muito mais fechadas, mas eles são até que bem abertos, e eu gostei muito das aulas expositivas que a gente teve, e também das visitas que a gente foi. Do escritório, onde teve 3 advogados que explicaram casos relacionados aos direitos humanos, a Suprema Corte, que a gente foi, teve uma atividade de dinâmica, ele deixou um caso e a gente discutiu, e teve os juízes, e também teve a Corte Real, que a Bia falou que foi o favorito dela. Foi muito legal, ela parecia um filme, assim. E a gente teve o privilégio de assistir um caso onde teve testemunhas e tal, foi muito legal. E eu acho que é isso. Foi muito bom, foi muito proveitoso. Eu pude ver o outro lado deles, como tem a diferença, a gente aprende aqui, coisas que eu aprendi aqui, eu tive um complemento lá, ver a visão deles é muito legal, e coisas novas também que eu aprendi. Muito bem, obrigada. Vamos lá, Bárbara. Depois eu vou fazer umas perguntinhas aí, mas vou deixar a Bárbara falar também um pouquinho de uma maneira geral. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Bárbara, viajei com as meninas e se vocês me dão a licença, eu gostaria de começar a falar sobre a minha experiência antes de ir para a viagem. Quando eu comecei a me planejar, eu fui conversar com meu pai e ele olhou para mim e ele falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele falou: Filha, às vezes o cavalo branco não passa 2 vezes na nossa frente. Então esteja preparada para pegar a viagem quando ele passar, né? De um jeito metafórico, ele estava querendo me dizer o seguinte: se prepare para as oportunidades que a vida te dá, porque elas vão fazer toda a diferença. E ele estava certo sobre isso. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, se preparem financeiramente, emocionalmente, é, academicamente, porque foi uma experiência extremamente enriquecedora. Eu não fui não fui aluna do professor André, mas tive a oportunidade de conhecê-lo na viagem. Ele foi extremamente companheiro, esteve conosco durante todas as aulas, todos os momentos do curso. A gente teve muitas oportunidades de entender como a Carol falou, como funciona o direito lá para eles, o sistema jurídico deles, as cortes. A gente pôde simular um caso na Suprema Corte, quando a gente foi visitar lá. A gente conversou com os advogados e a Bia falou, né? Eles foram muito mais acolhedores com a gente pôde conversar com eles, tirar dúvidas. Ao final das reuniões, eu vi algumas pessoas chegando de cantinho para falar com os advogados, para falar sobre talvez planos futuros, como a gente pode fazer uma pós-graduação aqui. Isso foi uma pergunta que eu ouvi muita gente fazendo. Então, e fora, né, as amizades que a gente fez, eu e a Carol, a gente se conheceu lá, a gente foi até num musical juntas, assim, então, não só o curso foi interessante, mas também
ampliar a nossa rede de amigos. A gente fez muitas amizades boas lá. Foi uma experiência única, extremamente enriquecedora para a gente. Muito bom, é justamente isso que eu queria também perguntar um pouquinho, né? Como isso, academicamente, então, vocês mencionaram essa, né, a importância que isso teve, a experiência, a comparação, essas visitas. Vocês, além de terem, né, vocês estavam em 47 alunos do Mackenzie, e vocês tiveram oportunidade também de estudar, de conhecer alunos de outras universidades também. Então, eu queria, né, alguma de vocês falasse um pouquinho, se vocês tiveram tiveram que enfrentar algum desafio, alguma questão na adaptação, no costume, alguma coisa que vocês queiram trazer de diferente, né, a respeito aí dessa experiência, e depois também que alguma de vocês falasse o que essa experiência trouxe na vida de vocês, né? Então, assim, o que fez? Você trouxe aí uma ideia da preparação do pré, então pós, né, refletindo sobre essa experiência, o que você imagina, como ela agregou a sua vida pessoal, sua vida profissional, acadêmica. Então, queria que vocês falassem um pouquinho disso, desses desafios, como é que foi conviver, conhecer outras pessoas, numa outra cultura, num outro país, num outro sistema legal, e o que essa experiência trouxe para vocês aí, nesses aspectos. Posso falar? Pode? Então, para mim, a viagem em si foi um desafio bom. Eu tive que sair muito da minha zona de conforto, né? De questão de dependência mesmo dos meus pais, assim, no sentido fora do país, né? Eu nunca tinha passado por essa experiência. Eu fiquei muito nervosa no começo. De cara, eu topei na hora, assim. O professor, eu acho que eu nunca teria ficado sabendo se o professor não tivesse falado na aula. Foi bem na primeira semana de aula do primeiro semestre desse ano. E eu já cheguei em casa falando, e meus pais, não, você vai, você vai, você vai. E eu queria muito ir. E foi a realização de um sonho também, todo esse desafio. Eu acho que é muito bom a gente sair um pouco da nossa zona de conforto. E eu penso muito hoje em dia no meu currículo em si. Então, acho que isso com certeza vai agregar muito no meu currículo. É, e um desafio lá, eu acho que para nós brasileiros foi a pontualidade britânica, mas isso eu comecei a aprender depois também. Hoje eu sou mais pontual do que há 2 meses. E a gente teve contato, né, eu acho que era a escola britânica do Egito que estava lá com a gente. A gente teve contato com eles. As meninas são os amores. É, a gente sempre muito abertas a curiosidades da gente mesmo. Por exemplo, saber como é aqui no Brasil, como que o nome dela seria aqui no Brasil. Essas coisas, assim, foi bem legal essa troca, né? Eu acho que foi isso. Isso eu ajudei muito. Muito bom. Bárbara, você teve a conversa antes com seu pai, e depois, como é que foi a conversa depois que você voltou de Londres? Nossa, eu fiquei extremamente encantada, né? Eu falei sobre como funcionavam as coisas lá. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias atazanando a mente do meu pai, falando sobre essa viagem quando eu voltei, contando sobre todas as experiências. E eu acho que a gente volta mudado, né? A gente volta porque é o que a Bia falou, a gente teve contato com outras culturas que eram muito diferentes pra gente, e eu particularmente acho que esse foi meu maior desafio, a gente conseguir conviver e se adaptar com culturas e mentalidades muito diferentes das nossas. E eu achei até interessante que depois os egípcios que estavam fazendo curso com a gente, né, eles falavam, nossa, como a gente admira o empenho de vocês nas aulas, como vocês são, como vocês conversam, como vocês são participativos. Então eles admiraram bastante isso na gente. Eu acho que isso até ajudou um pouco eles, né, que estavam mais desanimados do que a gente depois para pegar o ritmo da coisa, e eles acompanharam a gente em todos os momentos. Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi essa, né? Tentar acertar o convívio entre culturas diferentes. Mas o que ficou, assim, para mim depois da viagem, definitivamente foram as amizades que eu fiz. Porque depois a gente já marcou de ir em barzinho aqui em São Paulo. Inclusive, tem um barzinho britânico aqui em São Paulo, não sabia. O pessoal foi depois. Assistiu os Jogos Olímpicos, a gente combinou, a gente foi juntos. Então, a gente fez uma gama bem grande de amizades. Muito bem, Caroline também,
movimentou a cabeça, dizendo aí nessa parte da experiência, como é que foi isso para você? O que que fica aí dessa experiência internacional, mesmo que de curta duração, né? Então, para quem está chegando depois, foram 2 semanas, vocês tiveram lá os finais de semana livres, né, para vocês poderem fazer os passeios, para vocês conhecerem a cidade e tudo mais, e aí durante a semana tinham as aulas. Mas como é que fica essa experiência para você, Caroline? Mudou alguma coisa academicamente, profissionalmente, como pessoa? O que que ficou aí dessa experiência? Eu mudei bastante, porque eu acho que eu consegui, por mais que foi pouco tempo, né, 2 semanas, eu consegui amadurecer bastante nesse período, de conseguir me virar melhor sozinha, ir atrás das coisas, é, como eu posso dizer também. Uma dificuldade que eu tive foi o fuso, porque lá escurece muito tarde. Então, uma coisa que também me trouxe de positivo para cá foi conseguir aproveitar mais o meu dia. Então, lá, como escurece muito tarde, a gente falava, não, dá para fazer mais coisa, dá pra fazer mais coisa. Então, dava para estudar bastante, dava para passear, dava para fazer bastante coisa, e aí agora eu consigo também administrar melhor o meu tempo e aproveitar mais o meu dia. Eu gostei bastante dessa parte positiva que me trouxe, além das amizades incríveis que eu fiz e pretendo levar para a vida. Muito bem, então, para a gente até estar alinhado aí com o tempo, eu vou, professor André, colocar aí mais uns 6 minutinhos aí para você fazer aí compartilhar isso também para você, né, como professor, né, como é que foi essa experiência? Então, foi a primeira vez, né, que nós fizemos, além, o professor André falou, nós tínhamos algumas experiências, já havíamos recebido, mas primeira vez que nós levamos, né, nessa parceria, nesse study abroad, os alunos para lá. Então, assim, o que que fica também dessa experiência e como professor e também como André, como é que foi conviver aí e ter essa experiência com eles? Vamos lá. Eu acho que foi uma experiência muito positiva, né? Eu acho que foi muito é importante estar lá com eles e conviver com eles essas 2 semanas, né? A gente teve um relacionamento intenso, não só com eles, mas também com os professores. Então, eu acho que foi a Caroline que mencionou, né? O Andy é o Andrew Unger, que é o diretor da Faculdade de Direito lá da London South Bank, né? Ele estava muito próximo, acompanhando a gente em todos os momentos, né? Em quase todos os momentos, né? Então, eu acho que isso foi importante do meu ponto de vista acadêmico, porque a gente estreitou os laços acadêmicos, já saímos de lá com projetos de pesquisa para executar. Além disso, a convivência com os alunos foi muito interessante, porque a gente ficou no mesmo prédio, né? Então, mesmo após as aulas, a gente se encontrava, a gente ia visitar museus, ia visitar outros lugares, a gente viajou para Oxford, a gente foi para Cambridge, né? A gente pôde viajar juntos no final de semana com parte dos alunos. Então, isso é muito enriquecedor. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode fazer aqui em São Paulo, né? Por conta da própria vida, né, que a gente tem, dos compromissos que a gente tem aqui em São Paulo, a gente não consegue ter esse convívio tão intenso, tão próximo com os alunos. E foi muito legal, foi uma troca muito interessante, né, e rica, né. E estou vendo aqui que acabou de entrar Isso, o Francisco, então Francisco. vou passar um pouquinho do meu tempo para ele poder falar também. Francisco é um ex-aluno que acompanhou também. E, por favor, Francisco, conta para a Isso, gente aí um pouquinho. Isso, Francisco, antes de você entrar, nós estávamos falando que essa primeira oportunidade que nós tivemos, quisemos proporcionar não só aos alunos, mas também aos egressos, porque justamente alguns de vocês não tiveram essa oportunidade durante a graduação, principalmente por conta aí da pandemia. Então, o Francisco é um exemplo, né? Justamente ele se formou, não fez aí essa mobilidade durante a graduação, e então a gente queria que você também trouxesse um pouquinho a sua experiência, como é que foi, e o que que fica, né, de todo esse tempo aí? Eu sei que foram 2 semanas, os alunos já comentaram, mas como é que ficou, né, essa experiência aí para você? Como é que foi e ficou, né? Tá fechado, Francisco, o microfone. Ainda tá fechado. Me escuta Isso. agora? Agora sim. Pronto.
Bom, pessoal, em primeiro lugar, desculpa o atraso. Vida de escritório, acho que boa parte de vocês sabe como é, meio imprevisível. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre essa experiência que foi maravilhosa. Bom, acho que, como todo mundo já deve ter dito, participou, estou vendo a Babi, o André, a Carolina, a Beatriz também, muita gente bacana que eu pude conhecer e rever durante essa viagem. Olha, foi uma experiência muito boa, e como você falou, né, Regina, foi legal saber que ex-alunos também podiam participar disso, né? Acho que é que o pessoal fala, uma vez maquinzista, sempre maquinzista, e é bom saber que você tem essa abertura da universidade depois que você se forma, né? Esse vínculo permanece. E eu achei que foi muito enriquecedor de vários pontos de vista, né? Desde a possibilidade de você estar indo para um outro país, não simplesmente na perspectiva de turismo, mas também acadêmica. Então, você ter essa facilitação, né, pelo Mackenzie, de você estar dentro da universidade, em contato direto com os professores dessa universidade. Então, acho que acho para quem, como é o meu caso, por exemplo, que tem essa ambição de um dia fazer um LLM fora, ou um doutorado, ou qualquer coisa desse tipo, porque temos esses viés acadêmicos, etc. Você fica meio se questionando como você faz para acessar esses locais, né? Seja numa perspectiva física ou mesmo dos professores em si. Então, acho que essa parte para mim foi muito importante. Foi uma das coisas que realmente me fez querer muito ir, conhecer os professores, ter a possibilidade não só de assistir aula, mas como era um ambiente muito tranquilo, né? Então, você tinha muito acesso aos professores depois das aulas. Você tinha a possibilidade de conversar realmente, de trocar figurinha com os professores, de falar sobre o que você gosta de pesquisar, o que você atua e etc. Então isso foi muito bacana ter essa possibilidade, né? E assim, outra coisa interessante também é porque apesar do major, né, do curso ser Direitos Humanos, ele foi muito diverso numa perspectiva de que eles sempre tentavam jogar os direitos humanos, ter um olhar sobre os direitos humanos numa aula sobre o direito humano puro em si. Em outra aula eles falavam dos direitos humanos numa perspectiva do direito comercial, e na outra aula eles falavam dos direitos humanos numa perspectiva de internacionalização do direito, no outro ano, numa outra aula, enfim, na perspectiva contratual, na perspectiva de direito do trabalho. Então tinha essa amplitude de discussão que também é muito interessante. Por exemplo, atualmente sou advogado, atuo na parte de direito comercial, M&A, essas coisas. Foi muito interessante ver que aparecem coisas muito distintas, né? M&A não tem nada a ver com direitos humanos, né? E direito comercial não tem nada a ver com direitos humanos, que é dinheiro, é contrato, enfim, e tem muita coisa a ver, né? A gente às vezes entra num drive durante a faculdade, até mesmo depois de formado, de trabalho, de técnica, e acaba esquecendo que a nossa atuação enquanto advogado tem uma relevância e um impacto social que precisa ser observado também, né? Então, poder ter essas outras perspectivas durante o curso foi muito interessante. Fora também, lógico, né? Você conheceu o direito britânico em loco, você poder entrar na corte. A gente até brincou que um fantasma levou a gente, tudo é tão antigo, né? Então, a gente entrava lá, a gente teve um momento que a gente estava na Royal Court, lá que é de 1700 e sei lá quando, tinha prédio lá que o Brasil não tinha nem sido descoberto, entre aspas, e já estava lá funcionando e a pleno vapor. E a gente estava uma hora lá no corredor na Royal Court do nada surge um cara todo paramentado e olha para gente: vocês estão procurando algum julgamento para ver? A gente: sim, a gente quer ver muito, tá lá. Explicou mais ou menos ali onde é que ficava as varas de criminal, as varas de civil. E aí: não, vem cá que eu tenho para mostrar para vocês, só toma cuidado com o celular. Aí desliga tudo aí. E a gente entrou, e aí eu não sei quem já teve a oportunidade de entrar lá. Eles têm uma espécie de antessala antes de entrar na sala de julgamento propriamente. E aí ele abriu a porta para a antessala com a mão, com a outra mão abriu a outra porta, a gente foi entrando na sala, todo mundo, aquela coisa diferente, né? O pessoal de peruquinha e coisa e tal, parecia cena de filme. E aí quando fechou-se a porta atrás da gente, a gente olhou, o cara tinha sumido. A gente: uai, é um fantasma aqui da Royal Court que estava ajudando a gente. Assim, foi uma experiência muito bacana de ver como é aquela coisa toda, né? De que a gente vê, às vezes, em seriado, não sabe se é mesmo que acontece, que coisa como eu falei, da peruquinha, o pessoal lá
é muito diferente, o tipo de argumentação é completamente diferente, porque eles não são codificados como a gente, né? Então, são outras. Então, é muito legal você viver aquilo, sabe? Ver como realmente, com seus próprios olhos e participar daquilo de alguma forma, é muito bacana. E a gente viu a Suprema Corte, a gente foi na Royal Court, a gente foi, desde essas coisas mais práticas, até coisas muito legais, como a gente foi numa livraria, que é uma das livrarias mais tradicionais de direito lá, que é de 1870, acho que é a idade do Mackenzie, a livraria, né? Então, tipo, toda essa vivência mesmo de andar pelo o corredor jurídico de Londres, enfim, foi muito bacana, foi assim enriquecedor e até mesmo os pubs lá que ficavam próximos às cortes que eram temáticos e tinham várias histórias de casos de advogados e ter um advogado lá contando para a gente, aqui teve um caso tal, que aí teve uma briga no dentro do bar e tal, e, sabe, foi muito bacana, assim, você realmente viver um pouco dessa história jurídica, né, desses causos, até essas pequenas coisas, então foi muito bacana. E lógico, né, conhecer essas pessoas maravilhosas, estar de novo com um professor Pagani, queridíssimo professor, foi bacana demais. Nossa, então foi uma imersão cultural completa, em todos os sentidos, hein? Em todos Que os bom, sentidos. fico muito feliz. Como nós temos aqui uma questão um pouco de horário, só lembrando quem está assistindo a gente que nós vamos ter na semana que vem uma semana jurídica da Faculdade de Direito. Então, nós vamos ter um novo painel, só que aí será presencial, nós não sabemos ainda o espaço físico, mas os alunos estarão lá, eles vão poder também falar novamente, tirar as dúvidas de vocês. Então, nós vamos ter, vai ser na próxima quinta-feira, dia 29, eles também vão falar, trazer fotos, vai ter uma exposição também a respeito dessa experiência lá que foi, né, a pioneira aí na Faculdade de Direito. Mas então, agora, para a gente também não ultrapassar muito o horário, eu vou passar a palavra à professora Ana Lúcia, também Rint, ela vai se apresentar e depois falar um pouquinho dessa iniciativa, da unidade dela e como e apresentar aí as alunas que fizeram parte aí dessa experiência. Obrigada, viu, Ana Lúcia? É um prazer te encontrar novamente. Imagina, muito obrigada, Regina, professora Regina, muito obrigada pelo convite. Oi, todo mundo, professor André, professor Pedro, professora Simone, todos os alunos que estão aqui. E eu já vi aqui alguns aluninhos da gente que, que estiveram lá também. Gente, essa visita para a gente, que foi uma imersão também, foi uma semana. Vocês já ganharam duas, né? A gente só foi uma. Mas tudo bem que foi na medida. Então, essa foi uma semana de imersão na Escola de Negócios da Holt College, mas com foco no uso de inteligência artificial. Então, a gente ia falar sobre negócios, sobre como fazer negócio com o uso de diferentes ferramentas de inteligência artificial. Então, essa visita, primeira coisa que eu queria falar é que ela foi uma grande vitória e um grande feito, assim, que a Simone é a grande responsável por isso também, porque ela que começou tudo isso, né? E é um grande feito na minha nova função de Hint, né? Eu sou uma bebezinha na função de Hint ainda, tenho 1 ano e meio, e assim, tudo isso começou em agosto do... antes de tudo, gente, eu esqueci de falar que eu sou economista, tá? Então, eu sou economista, professora de microeconomia da Escola de Negócios do Mackenzie. E sou Hint também de lá. E tudo isso começou 1 ano, entre o período que a gente teve a primeira conversa com a Holt College até a semana de imersão, demorou exatamente 1 ano. Eu até comemorei que tinha completado exatamente 1 ano no dia 1º de agosto, que a gente fez a primeira reunião. Mas nós tínhamos não só estudantes da Escola de Negócios, nós tínhamos estudantes do Direito, aqui está Ana, que era da... Ana, você tem meu nome. Aí eu falei, gente, eu entrei 2 vezes. Não, Ana, temos da Ana. A gente também tinha alunos de propaganda, de publicidade e propaganda, da psicologia e da engenharia da produção. E também da escola de negócios. Então, nós tínhamos alunos da administração e economia, que, aliás, eles estão aqui. Então, isso foi, para mim, assim, foi uma vitória como Hint, de a gente poder levar os alunos, porque era uma demanda que os alunos faziam para a gente, assim, ó, tem algum curso de curta duração que a gente possa ir? Então, você perguntava assim, período de férias, aí a gente falava, vamos ver como a gente vai fazer isso, né? Então, foi realmente, sabe quando você tem um match, assim, entre o que os alunos queriam e o que a gente podia também, que a gente pôde oferecer.
Então, foi uma experiência, foi a primeira experiência assim, que a gente teve de levar os alunos para lá, de levar os alunos, especialmente da Escola de Negócios. Me corrija se eu estiver enganada, Simone, mas acho que é a nossa primeira experiência, especialmente da Escola de Negócios, de levar alunos para os Estados Unidos, para uma universidade fora. Mas, assim, a grande experiência para mim, assim, foi não só como Hint, né, mas também como professora e pesquisadora, porque como Hint, né, foi a vitória de levar um grupo de alunos. Aliás, gente, ó, pausa para falar dos alunos, que eles são espetaculares. Depois eu vou falar mais para eles, destaque deles, tá? E também como professora, porque a gente aprende, sabe, coisa assim inacreditável que você não passava pela sua cabeça, que você não sabia como é que as outras universidades lidavam com isso. Como pesquisadora, as possibilidades de você usar, por exemplo, inteligência artificial para fazer pesquisa, para dar aula. Eu realmente, os alunos sabem disso que estão aqui, né? Eu fiquei chocada quando a gente foi fazer uma visita lá na Free Peak. Nós fizemos, além de aulas que nós tivemos durante o período dessa semana, que nós tivemos dentro da universidade, nós fizemos visitas técnicas no Vale do Silício, algumas empresas de ferramentas de inteligência artificial, de tecnologia, alta tecnologia, de produtos com alta tecnologia, com inteligência artificial e também com incubadoras. E aí os alunos tinham que fazer um pitch challenge. Aí é pausa para os alunos, que eu e a Veridiana, a professora Veridiana da Engenharia da Produção, assim, será que os alunos vão, né? Como vai ser esse challenge, meu Deus? E aí, assim, a gente já pegou a porrada logo de início, porque os alunos, ó, gente, super comprometidos, eles tinham dedicação, ninguém faltou, ninguém chegava atrasado, era uma coisa impressionante, assim, de compromisso com o que eles tinham se proposto a fazer lá. E, ó, um baile também no inglês, assim, que eu até ficava bem humilde, assim, sabe? Eu perguntava bem devagar, assim, que não era para para apagar o pessoal, né? Tipo, meu inglês demais, né? Enfim, mas a ideia aqui do Pitch Challenge, que a gente ficou bem chocado, assim, que, aliás, os professores de lá, também a equipe de lá ficou bem impressionada, inclusive, do tipo, puxa, esses alunos são mesmo de graduação, sabe? Quando eles assistiram as apresentações e tamanho era o domínio de metodologia estatística, sabe? Então, sem falar na imersão cultural, né? Que é impressionante mesmo, né? Eu estava comentando isso com a minha professora de inglês hoje, antes dessa nossa conversa aqui. Mas eu queria deixar agora para os meus alunos falarem as experiências deles. Aqui tem gente que ganhou prêmio, gente. Tem duas pessoas que... Não, cadê? Tá a Isabela, que está aqui, que foi uma das premiadas. Queria que ela falasse um pouquinho da experiência dela. A Isabela já trabalha com inteligência artificial, e depois a gente vai fazendo aí a fala de todo mundo. Depois eu comento aqui alguma coisa que eu esqueci. Vai lá, Oi, Isabela, gente, com tudo você. bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Eu sou a Isabela, eu sou aluna de administração, eu estou no 7º semestre e, como a professora comentou, eu já trabalho numa empresa de tecnologia, que é a SAP, e aqui eu tenho bastante oportunidade de aprender sobre inteligência artificial, e foi assim que iniciou esse meu interesse, né, pela semana de imersão que eu participei. E foi uma experiência muito enriquecedora. Posso afirmar que eu sou completamente outra pessoa depois que eu voltei. Por mais que tenha sido um tempo curto, foi uma semana muito intensa. A professora sabe, assim, a gente estava na aula de manhã ou fazendo visitas, à tarde a gente ficava preparando o nosso Pitch Challenge e foi realmente muito legal. A gente visitou lá algumas empresas grandes do ramo, uma delas foi a Accenture, que foi assim uma coisa inimaginável, num prédio com uma vista para o mar, super alta. Todo mundo ficou assim indignado com a estrutura deles. E eu acho que foi muito legal porque muitas pessoas nunca tinham tido a experiência de vivenciar algo do tipo, né? Então, foi muito legal mesmo e abriu a nossa mente também para essas possibilidades, né? E no final da semana, como a professora disse, a gente teve esse Pitch Challenge e nisso era como se fosse um projeto inovador que a gente tinha que apresentar, discursar sobre ele
e fazer pesquisas de mercado, tudo que a gente aprende, né, na faculdade de negócios do Mackenzie, só que de uma forma muito mais intensa e certinha. E olha, eu me surpreendi realmente, porque eu peguei um grupo que era completamente miscigenado, assim, em questão de cursos, porque tinha uma pessoa de direito, que é a Thalia, que ela tá aqui, inclusive, tinha uma pessoa de psicologia, de publicidade e propaganda, um garoto de economia, e esse grupo extremamente diverso aí se uniu. A gente conseguiu ter ideias muito boas e a gente acabou sendo vencedor. Fiquei bem feliz com isso. E realmente foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Agora eu voltei para cá muito mais confiante, aqui para o meu trabalho. E foi toda uma imersão, só por a gente estar na cidade de São Francisco, da gente estar em contato com as tecnologias, com a inteligência artificial, de uma forma que a gente não achava que estava acontecendo ainda, entendeu? Então a gente andou com aquele carro que é o Uber, que dirige sozinho, sem motorista. E, nossa, a gente vivenciou diversas coisas lá que a gente achava que não era ainda realidade, mas eles já estão vivendo diariamente isso lá. E isso também foi muito divertido. Agora, eu vou passar a palavra para algum outro colega meu que quiser adicionar algum ponto. Mas, Vamos na no sequência, geral, vai, a a Thalia vai experiência falar foi muito agora, porque boa. ela segue a sequência do prêmio. Vai, Thalia. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thalia, eu sou de Direito. Vocês estão me ouvindo? Desapareceu você, Oh, para não. mim. Foi? Sim, estamos Mas a gente ouvindo. está Pronto. ouvindo. Então, eu sou do curso de Direito, eu tô agora no quinto semestre. Então, assim, no começo eu achei que, tipo, meu Deus, não vai ter ninguém de Direito aqui. Aí tinha mais uma pessoa. E o legal de levar o curso de Direito para entender mais sobre inteligência artificial, eu acho que é justamente porque o Direito é um curso muito tradicional. E você ter a oportunidade de entender mais sobre inteligência artificial e ver que ela não é na verdade, tem muito para adicionar no curso. Então, para mim foi uma quebra assim de paradigmas, foi poder, tipo, eu tinha uma visão da inteligência artificial, não era uma visão ruim, já era uma visão boa, mas ela foi mudada, com certeza ela foi aprimorada com os palestrantes, com a maneira que eles te instigam para usar a inteligência artificial de uma forma rica, de uma forma que você não está usando ela para burlar nada, você está usando ela para te ajudar a ser um aluno melhor, a ser um profissional melhor. Então, a gente teve palestras incríveis, a gente pôde visitar companhias, como a Isa estava falando, a gente visitou também a Furpeak, como a professora falou, a Mice the Bridge, e lá também o palestrante, o Giovanni, ele estava contando assim, para a gente sobre como em São Francisco o networking é muito forte. Então, as pessoas estão trocando o LinkedIn o tempo todo, tá todo mundo se comunicando. Isso, assim, é algo. O LinkedIn é o Instagram, assim, de lá. A galera realmente está muito ligada nisso. E foi incrível. Foi incrível justamente poder trazer um pouco disso aqui para o Brasil, né? Quando os meus colegas me perguntam, eu já falo: olha, você já está com o seu LinkedIn pronto? Ele já está aceito, porque muda realmente o jeito de ver as coisas e tudo para melhor. Então, a cidade é linda, a gente teve um tempo também para aproveitar. É, eu e a Isa, né, com o Pedro, o Vitor, a Luísa, a gente fez um grupo muito legal mesmo. A diversidade, né, como ela falou, dos cursos fez a gente aprender demais. Então, a gente criou uma amizade muito bacana. Então, além da gente se esforçar muito para criar um projeto inovador que foi maravilhoso de apresentar. A gente também criou uma amizade muito legal e pôde conhecer uns pontos turísticos juntos. Então, foi uma experiência, além de aprender com a inteligência artificial, sobre a inteligência artificial, a gente também criou uns vínculos, né, interpessoais muito bacanas. Então, assim, eu recomendo demais a experiência. Fui uma pessoa e com certeza eu voltei outra e pretendo já ter próximas oportunidades de fazer intercâmbio pelo Mackenzie, e esse curto período, né, que vocês estavam comentando, foi, assim, essencial para mim, porque eu também faço outra faculdade, então eu não consigo ficar, tipo, mais de 3 semanas fora. Então, 5 dias ali, um pouquinho mais, foi perfeito. Então, eu amei o programa e estou muito feliz de ter tido essa oportunidade. E é isso, eu passo a palavra para o próximo, quem quiser falar. Vocês me ouvem, pessoal? Sim, estamos te Pá, ouvindo. pá.
Ô, Raíssa, vai lá, Raíssa. Ou você, Paulo? Quem que quer falar primeiro? Vamos lá, Raíssa, fala você primeiro. Posso falar um pouquinho também. Oi, gente, tudo bem? Então, sou Raíssa, faço curso de economia também no Mackenzie e também tive a oportunidade, né, de passar essa semana, então, em São Francisco, na Holt. Foi realmente uma imersão em inteligência artificial. Acho que as meninas, elas resumiram bem tudo o que aconteceu lá. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, acho que em tudo, é como eles estão usando a inteligência artificial hoje, e eu vejo que a gente aqui ainda a gente tem uma resistência, né? Tanto na faculdade, quanto no trabalho, quanto em vários ambientes, a gente tem uma resistência ainda no uso da inteligência artificial e como lá eles usam, e usam assim de forma para aumentar realmente a produtividade deles, e como eles ensinam a gente a fazer as perguntas certas para a inteligência artificial, né, usar os prompts certos, e também ter um senso crítico ali do que a inteligência te responde, né? Então, a inteligência, eu acho que ela agiliza muito o processo, mas ainda cabe muito, né, do nosso olhar humano ali em cima, dentro, para poder fazer todas as análises. Então, isso eu achei muito legal, muito diferente do que a gente usa aqui. A gente teve, né, a gente visitou a FreePic, e a gente aprendeu técnicas da FreePic que, inclusive, a gente conseguiu usar no pitch. Então, porque a gente tem 3, 4 dias para criar um pitch, um baita de um desafio, que era uma solução utilizando IA para um problema na América do Sul. Então, era uma coisa assim bem robusta e ampla. E pouco tempo, mais as aulas, mais as visitas, a gente teve pouco tempo, então acho que a inteligência artificial ali foi fundamental para que a gente conseguisse ali executar e apresentar um bom projeto ali no final. Então, isso eu achei muito importante. O campus também, ele é acolhedor, ele não é tão grandioso, né? Mackenzie é 10 vezes maior, mas ele é muito acolhedor e muito tecnológico, então ele tem uma estrutura muito boa ali para que a gente utilize o online, as câmeras dentro das salas. Então, quando você vê o professor, tem 2 telas grandes, várias câmeras. Então, de qualquer ambiente, a gente consegue assistir bem a aula e, inclusive, fazer trabalhos em grupos. A gente não fez nessa sala, mas tinha uma sala lá que eles apresentaram para a gente, que era para trabalhos em grupos, então tinha várias TVs em vários locais. Então, a gente conseguia ver a matéria e discutir ali em rodas, né? Então, eu acho que isso foi muito, muito, muito valioso. E claro que as meninas falaram, a gente estava, né, em São Francisco, então muito acesso à tecnologia. Andamos com um carro autônomo que eu nem imaginava que eu fosse andar tão cedo, assim, vi robô servindo café, então é uma coisa assim bem tecnológica mesmo. Fora acho que experiências pessoais também, né? Que a gente acaba aproveitando, tá fora do país, acaba, né, saindo um pouco da zona de conforto, conhecendo um lugar novo. A gente realmente se apega muito às pessoas, ao grupinho, né, que a gente conhece lá, porque a gente não volta para casa, então a gente sai do curso, a gente vai almoçar junto, a gente vai tomar um café depois, a gente vai conhecer um ponto turístico. Então a gente fala de negócios, a gente fala do curso, a gente fala da vida, a gente acaba realmente ali construindo uma família ali pela semana. E eu acho que outro ponto para destacar também, assim, que eles falaram muito de carreira, assim. Então, a gente conversou com várias pessoas que cursam, né, que fizeram o curso, e eles falaram muito de carreira, de como você falar de você mesmo, que é um pouquinho do que as meninas falaram também, do LinkedIn, que o LinkedIn é o Instagram. Então, às vezes, acho que a gente tem um pouco de vergonha, assim, de se vender aqui. E eles falaram muito da importância de você falar o que você faz, de você se mostrar, de você realmente assim ter confiança ali no que você faz e botar isso para fora aí, porque os olhos, né, do mundo, da empresa, dos negócios está aí para fora. Mas assim, foi muito boa a experiência e super recomendo, mesmo para quem puder ir. E é isso. Se precisarem de mais alguma coisa, estou por aqui. Paulo, agora Boa com tarde. você. Boa tarde, consegue me escutar? Sim. Tá certinho o microfone? Tá bom. Então, eu sou o Paulo, sou estudante de economia, estou no quarto semestre, estudo na mesma sala que a Raíssa. Sou muito grato de ter a Pro Ana Lúcia desde o segundo semestre.
até agora, fiz micro um, 2 e 3 com ela. É difícil para mim falar, né? Porque depois de tantas palavras bonitas, né, ditas pelas minhas colegas, realmente esse é um resumão mesmo, tá? Eu só vou concluir mais ou menos o que elas disseram. Realmente vale muito a pena ir, tá? Eu vi que alguém tinha feito uma pergunta na época, na hora que ainda estava no direito sobre inglês. Fica tranquilo com relação ao inglês, tá? Pode ir, vai sem medo. Se você tiver pelo menos um intermediáriozinho, assim, um básico a intermediário, aplica lá e vê se dá certo. Se der certo, vai. Meu inglês também é muito ferrujado, entendeu? Não precisa ter medo com relação a isso. E também eu queria dizer que foi muito importante. Eu acho que a coisa que eu mais valorizei no curso, além do aprendizado, o professor Giannini também, um ótimo, um excelente professor. Todos os professores estavam lá, a professora Ana Lúcia, a Veridiana, o professor José do Mackenzie Campinas, todos contribuíram muito para o bem-estar do curso, né, do intercâmbio. É muito interessante mesmo. Acho que o que eu mais valorizei foi a conexão humana lá que a gente realizou. A gente conheceu muitas pessoas, trocamos LinkedIn, trocamos Instagram, visitamos sede das empresas. A sede da Salesforce, né, da Accenture, é o maior prédio de São Francisco, então tem uma visão linda lá, dá para ver o mar, dá para ver a cidade inteira, o maior prédio de São Francisco, muito legal. Mas o que eu mais valorizei mesmo foi a conexão humana. A gente, depois das aulas, a gente conheceu pessoas novas, a gente foi assistir um jogo de beisebol também, eu com uma galera. Então foi muito legal isso. A conexão que a gente faz com as pessoas, né? Eu estava conversando bastante com a Ana Lúcia esses dias sobre isso, sobre a conexão entre as pessoas e as coisas que você pode contribuir um com o outro, né? Só de conhecer mesmo. Então isso foi muito importante e de resto, basicamente, foi o que as minhas colegas falaram. Universidade muito boa, muito acolhedora. Realmente São Francisco, né? Como um colega meu brinca, né? O Rafael. Se você tropeçar, você monta uma startup. É uma coisa muito tecnológica. Você sente isso dentro de você. É uma coisa muito legal mesmo. Então, basicamente é isso. Não tem muito mais o que eu falar, porque eles já resumiram tudo mesmo. Então, vale muito a experiência, tá? Não tem medo de inglês, não tem medo, vou estar no estrangeiro sozinho, entendeu? Para quem for a primeira viagem internacional sozinho, não se preocupa, tá? Você vai ter o apoio de toda a equipe do Mackenzie, a equipe da Holt ou da faculdade que você for ir. E muito interessante mesmo, muito legal, super recomendo, tá? Bom, por último, a gente tem o Rafa. Rafa, a gente está te vendo sim, tá? O Rafael fala. Agora que eu entendi o que aconteceu, gente. Vocês estavam tudo com o meu nome porque eu encaminhei para vocês. Acho que foi por isso, não estava conseguindo mudar aqui também. Eu Que acho que meu boba, né? não Tá, estou Thalia, usando o desculpa, tá, aplicativo. Thalia. Tava todo Mas mundo com o me meu ouvem, me nome, veem bem né? agora? Tá dando para ver sim, Boa, tá? boa. Então, só complementando o pessoal, acho que foi, para mim, uma experiência muito enriquecedora. No primeiro olhar, assim, que eu tive, falei, um grande desafio, primeira viagem que eu vou fazer sozinho, ainda mais indo para o exterior. Mas, assim como os outros, abracei essa oportunidade. Acho que não vai ser todo dia que a gente vai receber a oportunidade de ir para o exterior estudando ainda com a Mackenzie. Mas, para mim, foi muito enriquecedor essa semana de imersão. A gente, no primeiro dia, teve uma masterclass muito profunda, assim, com o professor Giannini, que o Paulo comentou. Então, falando sobre a aplicação de inteligência artificial nas mais diversas áreas, como a gente faz otimiza esse uso da inteligência artificial para como fazer os prompts, como está sendo aplicado nas indústrias, como as indústrias estão se preparando para gerar inovações nos próximos anos. Então, acho que isso foi muito, muito rico, de fato. Nos fez ter uma visão mais avançada aqui no Brasil agora, nos fez voltar mais motivado. Além disso, a gente fez 3 visitas em empresas, foi na FreePic, uma startup espanhola, mas com sedes no mundo inteiro. Então, uma empresa focada em design, em usar inteligência artificial para slides e design em geral. Para mim, a visita que mais gostei foi ao escritório da Accenture, que fica na Salesforce Tower, a torre mais alta de São Francisco. Então, é encantador o escritório deles, várias coisas inovadoras, bem tecnológico mesmo. E por último, a gente foi também na Mind the Bridge, uma incubadora de startups, que tem todo esse ecossistema para estar ajudando o empreendedor. Então, para vocês terem uma noção, quem foi incubado lá foi o próprio Instagram. Então, acompanhar desde como foi pequeno negócio até a grande plataforma que se tornou, foi muito legal mesmo. Além disso, eu particularmente consegui chegar alguns dias antes da imersão e ir embora um pouquinho depois.
Consegui em alguns passeios, consegui jogo de beisebol que nem o Paulo, mas foi bem legal de fato. E se tivesse essa oportunidade para ir de novo, eu não pensaria duas vezes. E também agradecer o apoio de todos os professores, da Ana, do José, da Simone, que nos apoiou desde o início também. Mas é isso, pessoal. Muito bom, muito bom. Tem mais alguém, Ana Lúcia, dos seus alunos? Acho que não, acho que todos Acho que estão não. aqui. Já Nossa, estamos falaram. assim caminhando para a reta final pontualmente, em 5h58. Eu coloquei aqui, para a gente finalizar, enquanto vocês foram falando, eu coloquei algumas respostas aqui. Então, não sei se vocês têm aí, se vocês quiserem complementar, acho que é mais a parte do inglês. Então, a Larissa perguntou, ano que vem tem de novo o curso para LSBU? Estamos começando a planejar as oportunidades do ano que vem, então vamos divulgar todas as informações assim que possível, né? Não só na Faculdade de Direito, mas a Ana Lúcia também, então todas as unidades aguardem, acho que tudo indica que nós vamos ter ótimas oportunidades por aí. O intercâmbio vale horas complementares, eu coloquei aqui para vocês, no caso da Faculdade de Direito, nós temos um ato da diretoria, que é o ato 10 de 2019, que estabelece que o Summer Course, ou o Winter Course, cursado durante a graduação, é possível poder atribuir até 40 horas na modalidade ensino, tá? Então, na Faculdade de Direito, ele tem aí essa possibilidade ele tem essa concessão das horas complementares. Aí também falaram a respeito do campus, aí anônimo, mas o contato de todos os RINTs, tá? Então, isso também é interessante, vocês entrarem na página do International Affairs, na página da UPM, International Affairs, na área do português, vocês vão ver logo ao lado esquerdo, tem lá sobre as informações do escritório, e aí tem uma aba representante internacional. Então, todas as unidades têm aí o seu representante internacional. No meu caso, como é uma aluna de Direito, nós temos aí uma página da Faculdade de Direito que está sendo atualizada no Moodle. Também tinha essa disciplina, né? Você mencionou, eu tinha colocado ela em ordem, tudo, com a mudança aí do sistema, tudo indica que ela vai permanecer, mas cada representante internacional, ele faz aí, realiza os plantões, então os meus são presenciais e são online, semanalmente eu realizo, e eu fico lá no prédio 24, no primeiro andar, então também deixei meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, nós estamos aí à disposição de vocês para ajudá-los aí no que vocês puderem. Do inglês, quem gostaria de complementar alguma coisa, Ana Lúcia? Na Faculdade de Direito não era solicitado, né, no programa de Londres, professor André, não sei se também quer complementar, mas eles não exigiram um certificado, e os alunos a gente até orientou, olha, que vocês tenham o inglês básico para que vocês possam participar, que vocês possam entender. As alunas mencionaram, muitos eram dinâmicas, vocês podiam compartilhar, então não faz sentido também vocês viajarem sem ter pelo menos um básico, mas eu acho que até vocês falaram de sair do conforto, então, assim, realmente, às vezes você, eu estou meio insegura, gente, vai, chegando lá, vocês vão treinando, vão conversando, tem que, né, participar das atividades, e aí, quando vocês vão vendo, vocês vão voltar de lá com o inglês muito melhor, tipo, e não pode ter medo, tem que seguir em frente, e não entendeu, pede para esclarecer, e assim por diante, não vai deixar de fazer, não vai né, pelo deixar fato de ir, de não né? ter fluente, não ter o inglês aí perfeito como eu gostaria de ter. Então, acho que é Não, mas é mais isso ou que você menos falou isso. mesmo. Isso que você falou, a gente não exigia nenhum certificado, mas recomendava-se que a pessoa tivesse pelo menos o Até para básico. vocês aproveitarem, que nem, vou assistir o julgamento, vou assistir as aulas, vou participar de simulação. Se eu não souber me comunicar e não entender absolutamente nada, eu não vou absorver e não vou aproveitar. Então, é isso, mas não é para vocês terem o inglês perfeito nem nada. Alguém já foi atualizando aqui todas as páginas, obrigada aí da faculdade, todos os contatos, então fiquem atentos aí. Só queria falar uma coisinha, Regina, rapidinho. Claro. Uma coisa que a Raíssa falou da importância da inteligência artificial, uma coisa que a gente ouviu, acho que foi no segundo dia, que a pergunta lá não é se você usa ou não inteligência artificial, é qual instrumento que você usa para poder saber se a sua empresa ela tem produtividade alta ou não. Então, essa questão que a Raíssa comentou, do tipo, aqui a gente ainda tem um pouco de dúvida se a gente deve usar ou não, e eles já estão bem adiante, já estão falando o seguinte:
qual é o instrumento que você usa, para a gente poder saber se você é produtivo ou não. Agora, eu queria falar só um pouquinho da repercussão que isso teve na universidade, né, dessas duas viagens, especialmente aí por causa do prêmio das crianças, né, que ganharam o prêmio lá, então ficou uma repercussão muito legal aqui. E por conta disso, o diretor da Escola de Negócios do Mackenzie propôs a gente, que é uma coisa que a gente vai analisar, ainda com o professor Pedro e a professora Simone, que é fazer uma trilha da tecnologia. Então, as próximas viagens a gente pode pensar nisso. O que é o mundo hoje em termos de tecnologia, sabe? Do tipo, ver o que a China está fazendo, Dubai, depois Israel depois, tá, gente? Mas fazer essa trilha da tecnologia, a Alemanha, porque a gente já foi para o Vale do Silício, né? Então, eu acho que por conta dessa repercussão, a gente pode ter ali uma abertura de campo para a gente poder propor novas coisas. Então, fiquem atentos que a gente vai informar, tá? É isso, Isso. Regina. Imagina, eu tenho alguns alunos perguntando a respeito das informações, então, assim, segue né, a dica aí para que vocês sigam, deem uma olhada, abram uma página da COI, pesquisem, os representantes internacionais, eles estão à disposição, né? Eu queria dizer que isso é só uma pequena amostra, né, quando a gente está olhando aqui esses alunos, os professores, mas é um grande trabalho em equipe, isso começa desde aí, né, o professor Pedro, que é o coordenador, a ajuda da professora Simone, que também está à frente aí desse Study Abroad, aí os representantes internacionais, a participação dos professores também das unidades, de todos os funcionários da COI. Então, isso é um trabalho aí, cada um faz a sua parte, todo mundo se ajuda, todo mundo participa, e os alunos também, aí, claro, também tem uma importância muito grande, porque a gente quer realmente ouvir vocês com sugestões, ter o feedback, seja ele positivo, seja ele negativo, para que a gente consiga criar e consiga pensar cada vez mais aí em outras oportunidades, né, experiências internacionais a vocês. Acho que uma questão também importante é vocês procurar buscar essas informações. Então, todas as unidades, algumas também têm o Instagram da COI, a Faculdade de Direito tem o Instagram da FDIR.internacional, tem os grupos de representantes, então, para que vocês possam ter realmente acesso a tudo isso e aproveitar, né? Então, olha quanta coisa boa aí, hoje a semana está apenas começando, né? Hoje é o primeiro dia ainda, vocês têm tantas oportunidades, tantas atividades que vocês podem participar, então, assim, a ideia é tentar atingir, contemplar todos os alunos, seja aquele aluno que quer ficar um semestre, aquele aluno que quer ficar uma semana, aquele aluno que quer ficar aqui e assistir uma aula que um professor estrangeiro vem até o nosso campus, né? O professor Pagani mencionou uma iniciativa também de ter aí projetos realizados entre universidades na modalidade online, então, assim, tem várias oportunidades, então, realmente a gente conta com o interesse de vocês e com a participação para que vocês aproveitem realmente todas essas oportunidades. Eu não sei se o professor André quer falar alguma coisa, a professora Ana Lúcia, e aí, senão depois eu vou passar a palavra. Acho que o Paulo levantou a mão, é isso, Paulo? Pode falar. Com licença, só rapidinho aqui. Eu vi que teve uma pergunta aqui da Nayane Kikuchi, que se a oportunidade da Holt se estendia para o curso de psicologia e AI aplicado aos negócios, né, o curso que a gente fez. Teve muita gente, teve gente de psicologia, teve gente de publicidade, diversos cursos, como a galera disse antes. Então, não se preocupa com o curso, pode aplicar, porque aceitam diversos cursos lá. Só respondendo a pergunta. Isso, foi ótimo, ótimo. Aí também eu coloquei aqui a parte também dos plantões, e aí tem alguns alunos perguntando a respeito do formulário aí de participação. É isso? Acho que agora as próximas perguntas são nesse sentido. É isso? Acho que sim. Eu só queria falar em nome da professora Veridiana, que não pôde estar aqui, que ela foi super importante, ela é professora da Engenharia da Produção, e ela foi muito uma descoberta, assim, muito interessante ter conhecido ela, e ela é uma pessoa super solícita também. Eu tenho certeza que se os alunos precisarem dela, acho que o Rafael está fazendo uma disciplina com ela, se eu não me engano, mas só porque ela não pôde estar aqui, porque ela estava em outra reunião, mas nossa, ela foi uma super parceira, e ela é maravilhosa, assim, como professora que dá esse impulso para a gente, para a internacionalização. Então, só queria deixar aqui meu agradecimento a ela também.
Isso, perfeito. Eu vi que tem uma última pergunta aqui da Júlia. Quais são os países disponíveis, Júlia? Então, novamente, nós temos muitas universidades aí conveniadas. Eu vou colocar aqui rapidamente uma cópia da página da COI com as instituições parceiras. Eu não sei de que curso você é, mas existem aí, né, os acordos e eles contemplam a maioria das unidades acadêmicas. Às vezes, cada unidade, às vezes, tem alguma instituição específica, mas, como eu disse, né, contem com os representantes internacionais, contem aí com a COI também, e estamos aí para ajudá-los a internacionalizá-los cada vez mais. Aí a ideia é essa. Obrigada, professor André, obrigada, Ana Lúcia, obrigada aos alunos também por compartilharem as informações, e fiquem atentos. A semana está apenas começando, e para o caso aí da Semana Jurídica, nós vamos ter também várias atividades de internacionalização. Não sei se o professor Pedro também quer falar alguma coisa antes, para finalizar. O professor Pedro apareceu aí? Só, né, aqui, né, parabenizar a participação de todos, né, o engajamento, tanto dos estudantes, foi muito enriquecedora a fala, né, de cada um de vocês, né, ou no tropeçar e encontrar uma startup, né, do fantasma do Royal Court, né, então isso que enriquece, e esse é o nosso grande objetivo, né, de trazer oportunidades de imersão cultural em que todos saem, né, com uma experiência única, enriquecedora. Sejam, né, estudantes, né, que vão conhecer novas pessoas de outros cursos, as amizades que são feitas, seja até mesmo da perspectiva, né, de nós, os professores, né, que saímos com bons alunos, boas experiências, né, boas amizades com alunos, inclusive com outros professores, né, que a Ana Lúcia já mencionando a grande, né, a parceria que faz com a Escola de Engenharia. Eu acho que a nossa fala, né, Simone, de cada um dos envolvidos, é que esse é um programa que vai crescer cada vez mais, né? Ele tem ali o objetivo da imersão cultural, de abrir as fronteiras, e é esse o papel da COI, de cada um daqueles que fazem parte, né? Sejam professores, equipe administrativa, aqui, por exemplo, o Flávio, e vocês, né? Nós fazemos isso por vocês. Vocês alunos, né, e também vocês professores. Professora Simone, né, que aqui teve aqui um papel também central, né, do Hult Prize no apoio dessa iniciativa e que tem a ver, né, com uma perspectiva acadêmica de ensino, né, de formação profissional com perfil global. Professora Simone. Bom, muito obrigada por permitir que a gente possa escutá-los, porque é muito gratificante poder proporcionar isso para os alunos e também para os professores. Então, foi muito gostoso escutá-los. Isso só dá mesmo incentivo para que a gente continue a trabalhar nessa linha, oferecendo as oportunidades para os alunos, para que a gente possa todos, né, trilhar o caminho do desenvolvimento, do crescimento pessoal, do crescimento profissional. Então, parabéns para os alunos que encararam esses desafios e parabéns aos professores também, que ali estiveram disponíveis, acompanhando, auxiliando e também se desenvolvendo, porque a gente cresce todo mundo junto. Boa tarde para todos. Até o próximo. O último recadinho, se eu puder falar rapidamente, dar um lembrete para o pessoal, primeiramente, a parabenizar a todos pela participação. Um lembrete para quem em especial esteve ali em Londres e gostou da experiência no Reino Unido. Amanhã, ao meio-dia, nós teremos o Consulado Britânico falando sobre a bolsa de mestrado profissional ou acadêmico 100% custeada pelo governo britânico, independentemente da área de formação, da área de humanas, exatas ou biológicas, para o programa Tivning. Então, guarda aí, salva isso na agenda, tenta entrar na hora do almoço. Quem não puder entrar, não tem problema, a gente vai salvar, a gente vai gravar a sessão e vai disponibilizar a gravação lá no nosso canal no YouTube. Então, muito obrigado a todos e tenham uma excelente semana. Tchau, obrigada, gente. Muito obrigada. Boa tarde. Boa noite, né? Tchau. Boa noite. Tchau.